Esses vídeos são para jovens batizados. A gente queria passar alguns vídeos para vocês, para que vocês tenham uma coisa para estudar enquanto eu e Nadine estivermos fora nos Estados Unidos durante o mês de janeiro. Então a gente vai estudar sobre o tópico do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E.W. Tozer fala o seguinte: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Nossa igreja, nosso movimento, a gente fala muito sobre discipulado, a ideia que nós estamos sendo moldados. Então, o que vem na nossa mente quando pensamos sobre Deus é muito importante, porque sua ideia de quem Deus é o que você vai se tornar. Todos nós estamos no processo de transformação. Somos todos nós sendo mudados. Nessa ideia, todos nós estamos sendo discipulados de alguma forma. Pelo nosso ambiente, pelos nossos relacionamentos, pelas pessoas com quem a gente fala, pelos nossos pais, pela nossa família, pela nossa cultura, nosso país, pela igreja. Todos nós estamos sendo discipulados e moldados de alguma forma. Infelizmente, é fácil a gente também tornar Deus e moldar Deus a quem a gente gostaria que Ele seja. Se você é extrovertido, você gosta de videogames, gosta de futebol, de repente, Jesus é a mesma coisa, Deus é a mesma coisa. Ele gosta de Corinthians também, ele é extrovertido, ele fala com as pessoas. A gente tem a tendência a mudar Jesus à nossa imagem. Ou talvez você é introvertido, você gosta de ler livros, você é mais artística, você gosta de estar sozinha. Talvez você molda Deus na sua imagem também. Independente de quem você tem a tendência de se moldar para a sua imagem de Deus. E se sua imagem de Deus é como eu, isso muda pouca coisa na sua vida. Então precisamos conhecer Deus como Ele é, não como a gente acha que Ele é. É isso onde entra nosso estudo do Espírito Santo. Para mim é muito confuso, porque eu vi na Bíblia King James, que é a versão de 1611 da Bíblia, pelo menos em inglês, a gente não fala assim como naquela época. Nesse Bíblia chama o Espírito Santo The Holy Ghost em inglês, ou em português, a fantasma santa. Então eu pensei, o que é essa fantasma? Então o Espírito, usando as referências que eu tinha culturalmente, era uma espécie de fantasma do Scooby-Doo. Eu não sabia quem era o Espírito Santo. E com 16 anos eu comecei a frequentar a igreja um pouco mais. E aí, na verdade, isso não me esclareceu muita coisa. Eu aprendi muita coisa boas, mas eu não fiquei esclarecido o que era o Espírito Santo. Porque para mim, a forma que as pessoas falaram, estar cheio do Espírito Santo era você estar emocional e cheio de algum poder, alguma coisa do tipo. Pessoas falaram como se você poderia falar do futuro, profetizar com o Espírito e falar coisas que não aconteciam, mas aconteceria. Parece uma coisa de Jedi. E aí eu comecei a pensar que o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, era uma espécie de coisa como a força de Star Wars. Mas quando eu li esse livro de Francis Chan, chamado Deus Esquecido, mudou muita coisa. Comecei a entender que o Espírito Santo é uma pessoa com quem eu vou me relacionar como cristão. Ele é parte da Trindade como Deus Pai e Jesus, que são também pessoas. Eu comecei a entender isso. Ele tem emoções. Em Efésios 4:30 fala que a gente pode entristecer o Espírito Santo. 5 falou que a gente pode mentir contra o Espírito Santo. E em Tiago 4:5 a gente pode ver que o Espírito tem ciúmes de nós. Então talvez você está pensando, ciúmes não é pecado? Ciúmes é pecado quando você acha que você tem posse ou alguma coisa pertence a você, especialmente alguém, né? Pertence a você que não pertence. Então a gente pertence ao Espírito Santo se a gente... Todos os humanos, na verdade, pertencem a Deus, mas especialmente se você é um cristão. Então, na verdade, é certo que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Enfim, voltando, o Espírito Santo é uma pessoa. Isso é o primeiro ponto. O Espírito Santo é uma pessoa. Segundo ponto, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus.
Eu ouvi alguém no meio de um estudo bíblico falando: você vai ser batizado, você vai ter o Espírito Santo dentro de você. Vai ser 1/3 de Deus. E aí eu falei: não é. É algo mais do que isso. Eu sei que quando a gente pensa na Trindade, é um pouco complexo. Deus é um, mas também é 3 pessoas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a matemática da Trindade é um pouco diferente. Não é que Deus é 33%, Jesus 33% e o Espírito 33%. Cada um é 100% Deus. O Filho é 100% Deus. O Espírito é 100% Deus. Pai é 100% Deus. Então você tem 100% de Deus dentro de você se você é um discípulo de Jesus. Isso não é loucura? Isso não é emocionante? É loucura, porque no Velho Testamento as pessoas nem poderiam chegar perto de Deus. Deus não podia habitar no meio de seres humanos, porque Deus é santo, separado, em outra categoria. Ele não pode tocar em pecado. Nós seres humanos, nós somos tão pecaminosos, a gente não podia aproximar de Deus. Mas em Atos 2:38, quando vemos pessoas que estão sendo batizados, eles recebem o dom do Espírito Santo. Isso é incrível. Deus começou a habitar dentro de nós. O Deus cujas costas que Moisés nem conseguia ver direito, por causa de Deus é tão santo, tão separado, tão especial, agora está dentro de nós. Isso é a promessa de Atos 38 que me emociona. Em 2 Coríntios 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Em todos nós, com face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olhando para essa escritura, aprendemos algumas coisas bem importantes sobre o Espírito. O Senhor é o Espírito. O Espírito quer dizer que o Espírito é Deus. Está aqui nas escrituras que o Espírito é Deus. O Espírito veio para nós para trazer liberdade. Nós podemos viver uma vida longe do pecado por causa do Espírito Santo. Todos nós que somos discípulos, nós devemos contemplar Deus. Nós devemos olhar para Ele. E na medida que nós estamos enxergando Deus, nós estamos lendo as Escrituras, a gente está orando, a gente está tentando entender quão é incrível esse Deus, nós vamos ser transformados pelo Espírito. Estamos sendo transformados, nós estamos sendo moldados cada vez mais por causa do Espírito, através do Espírito, para ser mais como Deus, que é o Espírito. Um pouco confuso, se você precisa repetir, pode repetir. O objetivo do Espírito Santo não é como o Holy Ghost, ou Fantasma Santa. Não é te assustar, é te dar a segurança que Deus está agindo na sua vida. Um dos principais objetivos do Espírito Santo é transformar a gente para ser santo, para ser mais como Deus. Então, na prática, o que você pode fazer sabendo dessas promessas? Primeira coisa que eu queria falar de você é começa a basear quem Deus é, não nos sentimentos ou as opiniões das outras pessoas, mas nas Escrituras. Quem é Deus? Isso é uma das perguntas mais importantes, se não a pergunta mais importante que a gente pode se questionar. É a coisa mais importante sobre quem nós somos. Quem é Deus? Eu recomendo que você pegue 3 escrituras sobre Deus, o Pai, 3 escrituras sobre Jesus e 3 escrituras sobre o Espírito. Que você vai na Bíblia, e você vai procurando, e você decide que essas 3 escrituras sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um tendo 3, o que define para você quem Deus é. Para que se alguém fala, quem é Jesus para você? Você pode ir para a Escritura. Quem é o Espírito para você? É essa Escritura. Quem é Deus? Você tem algumas Escrituras que você vai lembrar e vai começar a contemplar. Com essas Escrituras, você vai começar a contemplar quem é Deus. Você pode procurar na internet escrituras sobre Deus, o Pai, Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ou você pode pedir ajuda de quem estiver te discipulando.
Mas leia as escrituras e use escrituras para definir quem Deus é, não somente o que as pessoas falam. Leia as escrituras para decidir quem Deus é, e não as outras pessoas ou você mesmo. Porque o Espírito quer nos transformar para ser mais como Deus. E na medida que a gente vai conhecendo a Deus, olhando para Deus, o Espírito vai nos transformando. Ele inspirou as escrituras. E o Espírito não é uma coisa de Scooby-Doo ou de Star Wars.